Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa tecnologia de fabricação que é tão precisa quanto poderosa e descobrir como feixes de luz concentrada estão, literalmente, construindo o mundo ao nosso redor. Sabe, é curioso pensar que algumas das estruturas mais fortes que a gente usa no dia a dia, de carros a peças industriais super complexas, são unidas por algo um tanto inesperado, um feixe de luz. Pois é, parece ficção científica, mas vamos entender isso melhor. Olha só para isso aqui. É um componente da transmissão de um caminhão. A junção que vemos é quase invisível, uma fusão perfeita entre duas peças de metal. A precisão, a força dessa união é algo impressionante. Isso nos leva à grande questão. Como é que se consegue fazer uma solda assim, tão perfeita, tão profunda, fundindo o metal de forma tão limpa, sem deformar nada em volta? Qual é o segredo por trás disso? A resposta para isso está numa palavra só, uma que representa uma tecnologia que, olha, revolucionou a indústria. Laser. Mas afinal, o que isso quer dizer? Então, laser na verdade é uma sigla em inglês. Em português significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Traduzindo, é basicamente um jeito de pegar energia e transformar num tipo de luz super especial, um feixe intenso, focado e coerente. E olha, essa ideia não apareceu da noite para o dia, não. A base de tudo foi lançada lá em 1917 por ninguém menos que Albert Einstein. Mas da teoria para a prática levou décadas, sabe? Com vários passos importantes nos anos 50 e 60, até virar a ferramenta poderosa que a gente conhece hoje. Ok, mas como essa mágica acontece? Como se cria um feixe de luz que consegue derreter metal? Vamos dar uma olhada por dentro da máquina. Basicamente, todo laser tem três partes essenciais para funcionar. Primeiro, tem a fonte de alimentação, que dá a energia inicial. Depois, o meio ativo, que é o material que transforma essa energia em luz. E, por fim, a cavidade ressonante, que é onde a mágica da amplificação realmente acontece. Essa cavidade ressonante é o coração do sistema. Pensa nela como se fosse uma câmara de eco, só que para a luz. Os fótons, que são as partículas de luz, ficam batendo de um lado para o outro entre dois espelhos. E a cada ricochete desses, eles ganham mais energia, ficam mais alinhados, até que, finalmente, escapam como aquele feixe de laser super focado. Na indústria, os dois tipos mais comuns são os estado sólido, que usam um cristal tipo rubi, e os lasers a gás, que usam uma mistura de gases, como o CO2. O princípio por trás é o mesmo, mas o material que está ali no meio, o tal do meio ativo, é que vai definir as características e a potência do feixe de luz. Beleza. Agora que a gente já entendeu de onde vem o feixe, vamos ver como essa luz super concentrada vira uma das ferramentas de solda mais avançadas que existem. Existem basicamente duas formas de soldar com laser. Com pouca energia, o calor se espalha mais na superfície, sabe? Cria uma solda mais rasa. Mas, quando se aumenta a energia, aí acontece uma coisa impressionante. O metal não só derrete, ele vaporiza na hora. Isso cria um canal bem fundo, chamado keyhole. É por esse canal que a energia do laser consegue ir lá no fundo da peça. E é isso que cria aquela solda super estreita e forte que a gente viu lá no começo. E aqui dá para ver o controle absurdo que se tem. É um jogo de equilíbrio, sabe? Ajustando a potência do laser e a velocidade com que ele se move, é possível controlar certinho a profundidade da solda. Se aumenta a potência ou diminui a velocidade, a solda vai mais fundo. É um ajuste fino super preciso. E só para a gente ter uma noção da potência de que estamos falando. Alguns desses lasers de CO2 industriais chegam a 45 mil watts. Pensa nisso. É uma quantidade de energia gigantesca, toda focada num pontinho minúsculo. Certo, mas e daí? Por que todo esse desenvolvimento? Qual é o impacto real dessa tecnologia no nosso dia a dia? As vantagens são muitas. Primeiro, as velocidades são altíssimas e não tem contato físico nenhum com a peça. Como o calor é muito concentrado, a peça quase não deforma. O resultado? Soldas super fortes, de altíssima qualidade. E tudo isso feito numa única passada, o que é perfeito para automatizar com robôs. E se tem uma indústria que foi completamente transformada por isso, foi a automobilística. A soldagem a laser mudou as regras do jogo na fabricação de carros. E olha só que número impressionante. O uso de solda laser pode deixar a carroceria de um carro até 40 quilos mais leve. 40 quilos. Como? Simples. Ela elimina a necessidade daquelas abas de metal sobrepostas que a solda a ponto tradicional precisa. Menos material, menos peso. Pensa num carro comum. Ele pode ter até 4.000 pontos de solda. É ponto que não acaba mais.
A solda laser vem e substitui milhares desses pontinhos por uma costura contínua. Isso não só deixa o carro mais leve, como aumenta muito a rigidez da estrutura toda. O carro fica mais resistente e mais seguro. Mas é interessante notar o seguinte: apesar da soldagem ser super importante, com uns 25% de uso, a principal aplicação do laser na indústria metalmecânica ainda é outra. É o corte de precisão, que abocanha 60% de todo o uso. E para fechar, tem uma frase da fonte que resume tudo de forma perfeita. Ela diz que, geralmente, a resistência da solda é maior que a resistência do metal base. Ou seja, a junção que o laser cria é tão perfeita que ela acaba sendo mais forte do que o próprio metal original em volta. É incrível. É uma jornada e tanto, né? Da teoria do Einstein até os robôs que constroem nossos carros. A soldagem a laser mostra como a ciência pura pode virar uma tecnologia que muda tudo. E isso faz a gente pensar. Se hoje já construímos o nosso mundo com feixes de luz, o que será que vamos construir amanhã?